Você já parou para pensar como surgiu e qual foi o primeiro console dos videogames e os jogos que a galera jogava? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês a evolução dos maiores consoles do mundo. Oi gente, seja bem-vindo, aqui é a Priscila. E há um grande debate na comunidade para decidir qual foi realmente o primeiro game da história. O que tudo indica é que o primeiro game ou sistema que possibilitou tudo isso é o Cutthroat High Tube Isometric Device, mais conhecido como Missile Simulator de 1947, que era um simulador de mísseis inspirados nos radares da Segunda Guerra Mundial. Durante um bom tempo, vários protótipos de games foram inventados por várias pessoas, até que especialmente em 1958, que foi criado o famoso game Tales of Two, que por muitos é o verdadeiro primeiro game já criado, e que com certeza foi o primeiro game multiplayer. Ele foi criado por um senhor chamado William Higginbotham. Ele também é conhecido como pai dos videogames. Ele criou o game modificando o sistema de um osciloscópio, que é um aparelho que mede sinais elétricos e eletrônicos. Em agosto de 1972, a Magnavox lança o primeiro aparelho de videogame doméstico da história, o Odyssey, e assim dando início oficialmente à primeira geração de consoles, que durou de 1972 a 1977. O Magnavox Odyssey vendeu 330 mil unidades e também foi o primeiro a lançar o Game Pong. Os principais consoles da segunda geração foram o Atari 2600, o Magnavox Odyssey 2, o Collecton Vision, que durou de 1978 a 1983, e o videogame mais marcante, com certeza, foi o Atari 2600, que vendeu 30 milhões de unidades. Apesar dos videogames já serem de 8 bits, o sistema ainda não era totalmente aproveitado. Alguns dos principais games dessa geração foram Donkey Kong, Pac-Man e Space Invaders. Na terceira geração, os principais consoles foram o Nintendo, o Master System da Sega, o Atari 7800. O sistema de 8 bits foi totalmente aproveitado, por isso é conhecido como a Era 8 bits. O videogame mais popular foi o Nintendo da empresa japonesa, que vendeu 60 milhões de unidades. Nessa geração começa a ficar cada vez mais evidente a corrida das empresas para trazer jogos mais bonitos e complexos. A terceira geração durou de 1983 a 1992 e alguns dos principais games foram o The Legend of Zelda, o Mega Man e o Super Mario Bros. Na quarta geração, a briga por hardware cada vez melhores se iniciou e ficou a todo vapor desde então. Os principais consoles lançados foram o Super Nintendo, o Neo Geo e o Mega Drive. Com processadores de 16 bits, os jogos começavam a ficar cada vez mais longos, complexos e bonitos. A empresa japonesa Nintendo continuou seu domínio dos videogames com o Super Nintendo, que vendeu 49 milhões de unidades. Nessa época, também os portáteis começaram a ficar populares, em especial o Mega Boy e o Atari Lynx. A quarta geração durou de 1987 a 1996, e alguns dos games mais populares dessa geração foram o Super Mario World, o Sonic the Hedgehog e o Final Fantasy V. A quinta geração foi marcada pelo início da utilização em massa da mídia digital como principal mídia para os videogames. Os principais consoles da época foram o PlayStation 1, o Sega Saturn e o Nintendo 64. Depois de uma negociação fracassada de parceria entre a Nintendo e a Sony decide criar o seu próprio console como mídia digital, o PlayStation 1. Já a Nintendo insistiu em usar cartuchos no Nintendo 64, permitindo que o PlayStation chamasse muito mais atenção. Por isso, o PlayStation 1 foi o videogame mais importante dessa geração, vendendo 104,25 milhões de unidades. Já nos portáteis, a Nintendo continua com seu domínio com novas versões de seu famoso Game Boy. Também nessa geração, os PCs começaram a se tornar populares e viáveis para rodar jogos.
Essa geração durou de 1993 a 1999 e alguns dos principais jogos foram o Final Fantasy VII, o Metal Gear Solid e o Crash Bandicoot. Na sexta geração, a Sony se consolida no mercado de videogames com seu poderoso PlayStation 2, que usava uma nova mídia, o DVD. O PlayStation 2 é um dos videogames mais importantes da história, sendo mais vendido até hoje com mais de 155 milhões de unidades. Também é o mais pirateado da história. Já a Nintendo viu o início de sua queda com o Nintendo GameCube, mesmo sendo mais poderoso que seu concorrente e tendo compatibilidade com o portátil GameCube Advance e muitos games exclusivos. Foi graças à sua mídia exclusiva, seu valor mais elevado e a dificuldade para desenvolver jogos para ele fez com que o GameCube fosse o videogame menos vendido da Nintendo. Enquanto a Sega sai do mercado de consoles, a Microsoft entra com o Xbox, que mesmo trazendo vários jogos bons, exclusivos e algumas funcionalidades do PC, não foi um sucesso, vendendo menos até que o GameCube. Essa geração também marcou o início da conexão com a internet, mas ainda não era muito popular. Já nos portáteis, a Nintendo mantém sua liderança isolada com o Game Boy Advance. A sexta geração durou de 1998 a 2004 e alguns dos seus principais jogos foram o Final Fantasy X, o God of War 2 e o GTA San Andreas. Na sétima geração, a guerra ficou acirrada entre as três potências dos videogames e a briga por hardware mais poderosos ficou intensa entre a Microsoft e a Sony. Mas a Nintendo decidiu apostar na inovação da gameplay ao invés de um console mais potente, com isso dando mais atenção aos jogadores casuais. Seus jogos mais calmos e sem violência era perfeito para se jogar em família, e seu controle inovador com sensor de movimento foi muito bem recebido pelos consumidores. O seu baixo custo também foi importante para que o Nintendo Wii fosse o mais vendido dessa geração, com 104,44 milhões de unidades vendidas. A Sony, com seu poderoso PlayStation 3, esperava ter o mesmo sucesso de venda que o PlayStation 2, o que não conseguiu, vendendo cerca de 86 milhões de unidades. Já o Xbox 360 da Microsoft, mesmo vendendo cerca de 85,94 milhões de unidades, pouco menos que o PlayStation 3, acabou sendo mais popular em muitos países, principalmente no Brasil, graças ao seu desbloqueio que possibilitava a pirataria de seus jogos. Nos portáteis, a Nintendo mantém sua liderança soberana com seu inovador e incrível Nintendo DS, se tornando o portátil mais vendido da história com 154,88 milhões de unidades vendidas, e também sendo o segundo aparelho de videogame mais vendido do mundo, só perdendo para o PlayStation 2. A Sony também entra na briga dos portáteis com o PSP, mas não conseguiu nem chegar perto de seu concorrente. A sétima geração durou de 2004 a 2011 e alguns dos principais jogos foram The Elder Scrolls 5, Skyrim, The Last of Us e Grand Theft Auto 4, conhecido como GTA 4. Na oitava geração, a guerra das empresas é por videogames mais potentes e gráficos melhores, deixando um pouco de lado a inovação da gameplay. Um bom exemplo é o PlayStation 4, que veio dominando o mercado, graças aos seus ótimos exclusivos. Um bom exemplo é o Spider-Man PS4, que foi um grande sucesso e ainda hoje, quando você vai comprar o PS4, vem com o jogo incluído. Já o Xbox One, mesmo tendo um nível de potência igual ao do PlayStation 4, deixa a desejar em seus exclusivos, nenhum deles trouxe quase nada de novo, além da maior potência. A Nintendo tentou inovar com Wii U, tendo um novo controle que prometia inovar na gameplay, mas foi mal nas vendas e não agradou. Em 2017, a empresa japonesa lançou o Nintendo Switch, que é uma fusão de console doméstico com portátil e tem várias funcionalidades. Para emplacar o Switch, a Nintendo investe pesado em games exclusivos.
Nos portáteis, a Nintendo continua imbatível. Um bom exemplo é o Nintendo 3DS e suas versões. Já a Sony fracassou com o PlayStation Vita graças à falta de bons jogos exclusivos para o portátil, sendo chamado de peso de papel. Na nona geração, é a geração que está começando. Estamos na geração do PlayStation 5, que foi anunciado no dia 11 de junho, que promete nova gameplay e gráficos visuais absurdos. A Microsoft também está lançando o Xbox Series X. Estamos em uma geração tão absurda que não sabemos aonde pode parar a qualidade no futuro. E você? Em qual geração dos videogames você é? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou e quer mais um vídeo, deixe o seu like, inscreva no canal, ative as notificações. Obrigada por sua participação, um beijo e até o próximo vídeo.